É com imenso prazer que nós, as acadêmicas Késia, Meire e Sandra, do curso de nutrição da Faculdade Farol de Rolim de Moura, viemos contribuir na capacitação sobre boas práticas na fabricação e manipulação dos alimentos nas escolas. As boas práticas são meios que garantem a segurança dos alimentos, que vai desde a escolha da matéria-prima, como é armazenado, preparado, até o consumo do alimento. Esses meios visam evitar a ocorrência de doenças provocadas pelo consumo de alimentos contaminados. Existem várias pessoas envolvidas no fornecimento e na produção dos alimentos, sendo elas o agricultor, o vendedor, o entregador, o responsável pelo recebimento dos alimentos, pré-preparo, preparo, para assim ter a distribuição para os seus comensais. E com base na Lei 206, de 2004, algumas atribuições voltadas para as merendeiras e equipe da cozinha, tais como preparar os alimentos que compõem a merenda, manter a limpeza e a organização do local, dos materiais e dos equipamentos necessários ao refeitório e à cozinha, manter a higiene, a organização e o controle dos insumos utilizados na preparação da merenda e de demais refeições. Também são as atribuições o recebimento dos gêneros alimentícios e a devida conferência dos mesmos, higienização dos utensílios, móveis e equipamentos, higienização ambiental e em todas as etapas da produção das refeições. Mas o que é um alimento seguro? Um alimento seguro é aquele que não contém micro-organismos e substâncias nocivas que possam causar agravos à saúde ou dano ao consumidor com as doenças transmitidas pelos alimentos. Para a prevenção desses agravos, é necessário alguns cuidados e regras adotados durante todas as etapas do preparo dos alimentos. Como os alimentos se contaminam? Bom, os alimentos podem ser contaminados por vários meios, sejam eles por perigos físicos, tais como cabelos, unha, pedaços de vidro, metal, entre outros. Perigos químicos, produtos de limpeza, cloros, pesticidas e demais. Perigos biológicos, vírus, bactérias, parasitas, fungos. Então, gente, os perigos citados podem ser transportados também pelo ar, umidade, alimento, temperatura, higiene dos equipamentos e utensílios de trabalho e a saúde e higiene do manipulador durante a manipulação dos alimentos. As principais contaminações dos alimentos são a falta de higiene do manipulador e do local de trabalho, água sem tratamento, falta de higiene ambiental, contaminação cruzada, além dos micro-organismos patogênicos que nós, seres humanos, carregamos no nosso corpo. Para ser mais fácil da gente visualizar isso, nós temos os veículos de contaminação. Os veículos de contaminação
que nós seres humanos carregamos, ele é distribuído por todo o nosso corpo, sendo eles o cabelo, nariz, boca, garganta, intestino, mãos, roupas e sapatos. Tudo isso por serem os meios que temos em contato e que possam ir direto para o alimento. Os sintomas das doenças transmitidas pelos alimentos são justamente essas. E existem essa transmissão em decorrência da contaminação. Então, esses perigos durante a manipulação e distribuição dos alimentos, de forma incorreta, a sua ingestão. Quando a pessoa sofre uma contaminação, devido à falta de higiene pelos utensílios, mãos que não foram lavadas e higienizadas de acordo, e equipamentos, a contaminação cruzada, o uso de alimentos contaminados e a exposição a temperaturas inadequadas dos alimentos podem levar ao surgimento de vários sintomas característicos dessa contaminação, como a intoxicação, a infecção, a tonifecção alimentar, provocando, então, os vômitos, diarreias, dores abdominais, dor de cabeça, febre e, em muitos casos, até a morte. Como podemos evitar o surgimento dessas doenças transmitidas pelos alimentos? Pois é, meus queridos, através das boas práticas de manipulação e fabricação dos alimentos. A higiene e a apresentação do manipulador tem que ser com o uso correto do uniforme, pois esse garante a segurança do manipulador. Sua função é a proteção tanto do usuário como do alimento a ser preparado. É nossa função, é a função de quem está na cozinha preparando os alimentos, a função é proteger quem vai comer o alimento. E os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Então, nós vamos falar sobre os necessários, tá? Na área de manipulação, é obrigatório a utilização de proteção individual adequado e de forma correta, tais como calças, sapatos fechados, camisa de manga curta, máscaras. Lembrando, gente, que as máscaras não é para nós usarmos somente agora, neste momento atípico que estamos vivendo. Neste momento que nós estamos vivendo, nessa pandemia, com a Covid-19, não. A máscara, ela é para ser utilizada durante todo e qualquer tempo dentro da cozinha. As toucas também. Todas as peças do uniforme na cor branca e de bom estado de higiene e conservação. E no caso, claro, né, usando a touca. E se você tiver que trocar a sua vestimenta por estar sujo, suado, você tem que trocar. O local de trabalho é um local onde você tem que manter a maior higiene possível, tanto a higiene pessoal quanto das suas vestimentas. E lembre-se, utilizar o seu uniforme somente na área de trabalho. Quando você for sair para ir ao banheiro ou algo assim, você tem que tirar o seu avental ou a sua touca também. Higiene e a saúde do manipulador. Todas as pessoas que manipulam os alimentos devem ter cuidado com a higiene, como nós estamos falando desde o início. Essa higiene, ela tem que ser pessoal e também das nossas vestimentas. E a aparência também, a fim de evitar a contaminação durante a sua produção. Portanto, alguns hábitos e comportamentos podem ser aplicados. E aquela regrinha de sempre, né? Tomar banho diariamente, lavar as mãos corretamente. Ainda aqui, nós vamos passar o vídeo
sobre um vídeo, não, nós vamos passar as normas de como lavar as mãos. Escovar os dentes após as refeições, manter os cabelos limpos e protegidos com touca, manter as unhas curtas, aparadas e limpas, sem esmalte, não utilizar perfumes fortes, e os homens sempre não usar barbas, né? E não usar adornos, ok? Outra coisa muito importante, vocês não devem entrar na área de manipulação de alimentos se vocês estiverem, ou algum visitante estiver com ferimentos expostos, gripes, doenças transmissíveis, ou qualquer outro tipo de quadro clínico que represente risco à contaminação. Nós temos aqui a higiene do manipulador. Então, nós já falamos isso, é proibido, tá? Tossir ou espirrar em cima dos alimentos, fumar e se coçar perto dos alimentos, usar os adornos, como nós já falamos, tá? Não se esqueçam, não pode também manipular dinheiro e também os utensílios, eles têm que estar muito higienizados. As regras gerais para a área de manipulação, existem algumas normas. Vamos falar um pouco sobre os visitantes. Todas as pessoas que necessitam entrar nas dependências da cozinha escolar devem usar, no mínimo, protetores de cabelo e máscara. Não devem, de maneira alguma, tocar nos alimentos, equipamentos e utensílios ou qualquer outro material da cozinha, pois esses materiais já estão limpos e prontos para serem utilizados. Se outra pessoa tocar, vai acabar contaminando. Também não pode permitir a entrada de pessoas estranhas e sem utilização do uniforme adequado. E, por favor, animais domésticos não podem entrar na área de manipulação. A lavagem das mãos é uma das melhores formas de evitar a contaminação dos alimentos. Ela é reconhecida mundialmente como uma medida primária na prevenção de várias infecções causadas por vírus, bactérias e outros micro-organismos. Mas quando falamos em lavar as mãos, existem várias situações necessárias para repetir essa prática no decorrer do nosso dia a dia de trabalho. Então, agora aqui nós vamos apresentar quando devemos lavar as mãos. Então, toda vez que o manipulador de alimentos entrar na cozinha, antes de manipular os alimentos, depois de mexer em dinheiro, depois de assoar o nariz, espirrar ou tossir, quando mexer no cabelo, após utilizar o sanitário, tocar em alimentos crus ou não higienizados, evitando a contaminação cruzada, né? Após manusear materiais e produtos de limpeza, após recolher lixo e outros resíduos ou tocar na lixeira, após tocar em caixas, sapatos, sacarias, telefone, dinheiro, dentre outros, após coçar, tocar o rosto, cabelo e partes do corpo. Antes de vestir as luvas descartáveis, também devemos lavar as mãos, e após cada troca de tarefa, interrupção de serviço, é sempre necessário lavar as mãos. Quando nós falamos em lavar as mãos, parece ser algo muito simples e muito rápido. Geralmente as pessoas, elas utilizam para lavagem das mãos, elas demoram um tempo ali de 10 segundos, quando na verdade uma boa lavagem das mãos deve demorar no mínimo 20 segundos. Nós procuramos aqui trazer em figuras uma demonstração de uma boa lavagem das mãos, uma boa higienização das mãos utilizando água e sabonete. Então, primeiramente, nós devemos molhar as mãos com água. Depois, na figura 1,
nós devemos aplicar na palma da mão uma quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrir todas as superfícies das mãos. Depois, nós devemos ensaboar as palmas das mãos, sempre friccionando entre si. Na figura 3, ela apresenta como devemos fazer esfregando a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando com os dedos e vice-versa. Na figura 4, entrelace os dedos e flexione os espaços interdigital. Na figura 5, esfregue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos com movimentos de vai e vem e vice-versa. A figura 6, ela apresenta, está esfregando o polegar esquerdo com o auxílio da palma da mão direita, utilizando-se de movimentos circulares e vice-versa. A figura 7, flexione as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma da mão esquerda, fazendo movimento circular e vice-versa. Figura 8, enxague bem as mãos com água. Figura 9, seque as mãos com papel toalha descartáveis. Na 10, no caso de torneiras com contato manual para fechamento, sempre utilize papel toalha. Então, quando nós formos fechar a torneira após já feito a higienização da mão, se faz necessário a utilização de um papel toalha para que você faça o fechamento da torneira com cuidado para que não haja nova contaminação da mão que já estava higienizada, tá bom? Agora sim, sua mão está segura. Então, agora nós vamos falar aqui sobre o local de trabalho. Então, nós sabemos que a higiene do local de trabalho é muito importante quando diz respeito à manipulação de alimentos, porque as sujeiras acumuladas, elas contribuem com a presença de insetos e animais. Então, na primeira figura, nós temos ali um ambiente desorganizados, com rachaduras nas paredes, acúmulo de sujeiras, né, na coifa, presença de animal, uma lixeira transbordando, né, e com isso é muito comum existir presença de insetos. Na figura 2, já apresenta exatamente como deveria ser, o mesmo ambiente da figura 1, com um novo aspecto, né, o aspecto da limpeza e da organização, necessário, né, para manipular um alimento sem nenhum risco para a saúde do consumidor. Quando nós falamos em higienização do local de trabalho, nós precisamos ter uma organização, né, quanto à limpeza de da parte, no geral, no local de trabalho. Entre eles, tem os pisos, ralos, banheiros, cadeiras, mesas, caixas plásticas, né, recipientes de lixo. Todas essas partes devem ser limpas todos os dias. Semanalmente, nós poderíamos limpar as paredes, portas, janelas, armários, coifas, geladeiras e câmaras. Quinzenal, estoques e extratos. E mensal, luminárias e telas de proteção. É interessante que faça um registro dessa higienização, para você poder lembrar da data, né, da última limpeza, e fazer sempre, não passar desse prazo, respeitando cada item desses. O higiene do local de trabalho é de extrema necessidade a utilização de água, sabão e uma solução desinfetante. Então, aqui nós temos algumas dicas para evitar uma contaminação e
de uma forma que podemos manter a limpeza sem contaminar a parte limpa com a parte suja. Então, inicialmente, nós comece a limpeza pelos lugares mais altos. Os panos, eles têm que ser unicamente do chão, nós precisamos ter os panos de chão e os panos para limpar os utensílios. Para a limpeza das instalações, nós devemos usar 2 colheres de sopa de água sanitária para cada litro de água. Os utensílios e equipamentos, nós podemos usar 1 colher de sopa de água sanitária para cada litro de água. Vassouras, panos, escovas utilizadas na área de produção e manipulação devem ser exclusivas, não devem ser utilizados em outro local. Os panos e esponjas usados para limpar o ambiente não devem ser usados em utensílios. Então, nós temos que ter bem essa divisão de panos, né, na área de manipulação, para evitar qualquer tipo de contaminação do alimento. Considerando a pandemia, né, esse momento que nós estamos vivendo, nós acabamos fazendo aqui um informativo. Como posso evitar a propagação da Covid-19 no meu local de trabalho? Então, nós devemos ficar bem atento à questão dos sintomas. Às vezes, a gente sente alguns sintomas e termina ignorando. Até por resistência mesmo, a gente ter medo, né, de ser realmente um Covid-19, então a gente termina ignorando esses sintomas. E enquanto o ideal é que os funcionários que retornarem de uma área com propagação da Covid-19, eles devem monitorar os sintomas por 14 dias e, de preferência, medir a temperatura corporal 2 vezes ao dia, sabendo que um dos sintomas é febre. Se o funcionário tiver uns sintomas como tosse, febre, ele já deve imediatamente procurar um atendimento médico. Assim, ele vai estar protegendo os colegas, né, para que evitar demais contaminação. Quanto tempo o vírus sobrevive em superfície? Então, nós temos visto muito falar sobre o vírus, né, da Covid-19, e fala que a cada superfície, ele tem uma durabilidade maior ou até menor. Então, nós trouxemos uma tabela informativa, né, onde fala aqui a questão da persistência do coronavírus. Então, na superfície aerosol, ele tem um tempo de vida de 3 horas. Em plástico, 72 horas. Aço inoxidável, até 72 horas. Cobre, 4 horas. Papelão, 24 horas. Alumínio, de 2 a 8 horas. Metal, 5 dias. Madeira, 4 dias. Papel, 5 dias. Vidro, 5 dias. Luva, látex, 8 horas. Avental descartável, 2 dias. Cerâmica, 5 dias. Aí está a necessidade da higienização de forma correta das superfícies, né? Então, limpe a superfície com um desinfetante simples, como sabão, para matar o vírus e proteger a si mesmo e aos outros. Lave as mãos com água e sabão, podendo ser higienizadas com álcool 70. Evite tocar nos olhos, boca ou nariz. É uma recomendação que a gente tem ouvido falar muito, né? Que é a questão da proteção. A limpeza de todo o espaço da escola ajuda a diminuir a transmissão da Covid-19. Então, o que nós podemos fazer? Seria manter o ambiente arejado, né, com portas e janelas abertas. Devemos garantir
produtos de higiene, como sabonete, papel toalha e outras suficientes para a demanda. Nunca deixar acabar esses produtos. Existem estratégias para evitar a contaminação de locais, como começar a limpeza de cima para baixo, do fundo para a porta, do mais limpo para o mais sujo e um único sentido, evitando espalhar a sujeira. E também a higienização de corrimões, maçanetas, interruptores de luz ou qualquer objeto e superfícies que são compartilhados. O ideal é que se passe álcool 70 em todos, né? Assim como as mãos após tocarem nessas superfícies. É importante higienizar também os pisos e banheiros, pelo menos 2 vezes ao dia, com água sanitária e, de preferência, utilizar álcool 70 por todas as superfícies. Então, mesas, bancadas, pias, todos os locais que termina tendo contato com o alimento. Os panos de limpeza, eles devem ser higienizados diariamente, de preferência, recomenda-se deixá-lo de molho na água sanitária. Todos os equipamentos, eles devem ser limpos a cada término de jornada do trabalho. Então, sempre que terminou o dia, né, é necessário higienizar todos os equipamentos e no dia seguinte, antes de iniciar o trabalho, higienizar novamente. Sempre sinalizar os corredores, deixando um lado livre para o trânsito de pessoas, enquanto procede a limpeza do outro lado. E utilizar sempre placas sinalizadoras e manter os materiais bem organizados, com o objetivo de evitar acidentes e também a contaminação. Como nós falamos, existe uma técnica da lavagem das mãos, né, eficaz, que tem que durar no mínimo, em média, 20 segundos. Assim, nós também temos uma técnica para higienizar as mãos com álcool em gel, com duração de 20 a 30 segundos. Então, primeiramente, você deve aplicar uma quantidade suficiente da preparação alcoólica em uma mão, em uma forma de concha, para cobrir todas as superfícies da mão. Depois, você vai friccionando, né, as palmas das mãos umas nas outras. Depois, flexione a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos e vice-versa. Na figura 4, flexione a palma das mãos entre si com os dedos entrelaçados. Figura 5, flexione o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos com movimentos de vai e vem e vice-versa. Figura 6, flexione o polegar esquerdo com auxílio da palma da mão direita, utilizando-se de movimento circular e vice-versa. Figura 7, flexione as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma da mão esquerda, fazendo movimento circular e vice-versa. Figura 8, quando estiver secas, suas mãos estarão seguras. Então, se faz necessário um cuidado redobrado, porque muitas vezes a gente termina lavando as mãos apenas algumas partes, ou higienizando com álcool algumas partes, e entre os dedos, nas unhas, é sempre necessário fazer também essa higienização. É importante a organização dos utensílios também, né, no local de trabalho, porque essa organização, ela acaba agilizando a rotina do trabalho, né, ficando tudo mais rápido, e assim como fica muito mais fácil higienizar o local organizado, tá? Quanto ao recebimento de gêneros alimentícios, o recebimento é considerado uma etapa muito importante,
Porque a seleção das matérias-primas de qualidade, elas terminam garantindo a qualidade dos alimentos que serão servidos, né? Além de evitar perdas. É necessário a pessoa que faz o recebimento conferir as embalagens, as datas de vencimento, as qualidades do produto, né? As características como a cor, sabor e também a quantidade, para saber o que é que foi solicitado. Em alguns casos, pesar o produto se faz necessário, como, por exemplo, o recebimento de uma carne, né? Então, geralmente, foi pedido ali 1,5 kg de carne moída, digamos. Então, é interessante você analisar se essa carne está com sebo, né? Se está com gordura ali, se está com um aspecto, uma aparência boa, ou se está aquela carne sem cor, né? O cheiro dela, né? É importante, assim como ter uma balancinha próxima para que você possa conferir se realmente está com o peso que foi solicitado pelo local. Os locais de armazenamento devem estar rigorosamente limpos, sem resíduos de alimentos, sem resíduos de sujeiras ou materiais fora do uso. O armazenamento adequado serve para garantir sua qualidade, preservando os nutrientes e para aumentar a durabilidade, evitando que estrague com rapidez. Ou seja, a falta de organização no local de armazenamento e o inadequado armazenamento dos alimentos podem resultar em diversos problemas, como contaminação cruzada, a dificuldade de encontrar os produtos, a temperatura inadequada dos alimentos, a rápida deterioração, desperdícios de produtos e gastos desnecessários. Os gêneros alimentícios deverão ser estocados em depósitos com boa ventilação, iluminação, sem presença de umidade e calor. E a sua arrumação deve se obedecer às seguintes instruções: controlar o estoque de gênero por meio da ficha de controle de estoque, ou seja, tem um registro onde você anota tudo que entra e que sai, para você ter um controle da sua quantidade de alimento que tem e tudo mais. Registrar sempre a entrada e a saída dos gêneros da despensa, organizar o estoque de acordo com o vencimento do produto, evitando as perdas. Não tem esse caso que entra primeiro que entra, primeiro que vence, primeiro que sai. Colocar juntos os alimentos do mesmo tipo. Cereais, leguminosas, farinhas, enlatados, como por exemplo, sempre afastando 10 centímetros das paredes e 25 centímetros do piso. Não deixar nenhum volume em contato direto com o solo ou com as paredes da despensa. Quando abrir uma embalagem, não utilizar todo o alimento. Guarde-o em um recipiente adequado e higienizado. Não esquecer de colocar a etiqueta informando o gênero alimentício e a data de validade. Os objetos de uso pessoal, como bolsas, aventais, entre outros, não devem ficar no mesmo local onde armazenar os alimentos. Eles têm que ter um lugar específico para ser armazenados. Lembre-se, quando for armazenar os alimentos, retirar sempre as embalagens secundárias, como papelão, sacos, papel, caixotes, porque eles podem contribuir para uma contaminação dos produtos. O ideal no armazenamento sob refrigeração e congelamento seria que cada produto tivesse um local específico, mas a gente sabe que a realidade é diferente. Então, tem uma regrinha para armazenar, de acordo com como na parte superior, colocar os alimentos prontos para consumo e devidamente cobertos, no meio, semi-prontos ou pré-preparados, tampados, e nas prateleiras inferiores, os alimentos crus separados entre si e os produtos prontos. Cada desses produtos eles têm que estar totalmente embalados para evitar a contaminação, como mostra na figura. Fique atento, pois muitos produtos têm sua validade reduzida após a abertura.
Por isso, quando a matéria-prima não for utilizada totalmente, teste bem as embalagens e identifique com prazo de validade após a abertura. E também, os produtos devem estar afastados das paredes dos tetos, eles permitindo adequada ventilação e higienização, além de evitar abrigo de vetores e pragas. Mas em que ordem usar os produtos? Simples, a gente sempre utiliza os produtos com aquela regrinha básica, PVPS. Primeiro que vence é o primeiro que sai. Temos como exemplo essas duas situações. Na primeira, a gente vê que o extrato de tomate, ele foi comprado na segunda-feira e após a análise, a data de vencimento é dia 1/8/2011. E na segunda imagem tem um extrato de tomate que foi comprado na quarta-feira da mesma semana. Porém, a data de validade dele é dia 12/7/2011. Qual dos dois deve ser utilizado primeiro? A gente vê que é o de baixo, porque a data de vencimento dele é do mês 7. Então, ele tem que ficar na frente e o outro tem que ficar atrás, porque a gente tem que usar primeiro ele. E já na situação 2, a gente tem, por exemplo, um queijo, que ele foi comprado numa quinta-feira e sua data de validade é dia 1/7/2011. E na quarta-feira da mesma semana, foi comprado esse outro queijo, que a data de validade dele é dia 18/6/2012. Qual desses dois deve ser colocado no fundo da prateleira? Nesse caso, a gente vê que quem tem que ficar por último é o que vence, é o que vai vencer por último, né, no caso. Então, quem tem que ficar na frente é o de cima, que foi comprado, que vence em 2011. Preservar os alimentos na temperatura correta, seja ela antes ou depois do preparo, é necessário para evitar e minimizar os riscos de contaminação e, com isso, a adequada qualidade das refeições servidas. Sabendo disso, adotar os equipamentos adequados e de boa qualidade no ambiente de preparo, tanto de aquecimento, esfriamento e congelamento, resulta na garantia do controle eficaz da temperatura dos alimentos. Tendo conhecimento que a zona térmica de perigo é a temperatura na qual os micro-organismos estão mais propensos a se multiplicar, que é acima de 5 graus Celsius a 59 graus Celsius. É por isso que eles devem ser conservados na temperatura correta. É a transferência de micro-organismos patogênicos de um alimento contaminado para um que não esteja contaminado, ou seja, a contaminação cruzada, ela é qualquer transferência de micro-organismos, seja ela em alimentos crus ou cozidos, ou ainda equipamentos e utensílios usados para o preparo de determinados alimentos, e logo em seguida para o preparo de outros alimentos, de origem diferente ou estado diferente, cozidos, sem a devida higienização entre um preparo e outro. Com isso, a gente tem algumas regrinhas para evitar a contaminação cruzada, como separar os alimentos crus dos cozidos, nunca usar o mesmo utensílio de uma preparação em outra sem higienizá-los antes, tábuas de corte específicas para cada preparação, sempre higienizar as mãos após manusear os alimentos e utensílios diferentes e os que estejam só por uso. Higienize os locais e utensílios várias vezes por dia. Respeite o adequado armazenamento dos produtos. A higiene dos alimentos garante que os alimentos não causarão doenças ao consumidor, diminuindo os riscos que eles podem acarretar à saúde. Como, por exemplo, a gente tem aqui mostra a higienização correta das verduras e legumes, frutas, onde a gente tem que selecionar os alimentos, retirar as partes estragadas sem condições de uso, lavar eles cuidadosamente com água corrente e depois colocá-los imersos na solução clorada por 15 minutos. O processo de descongelamento é realizado de forma adequada. Quando realizado de forma adequada, estamos garantindo que o alimento se mantenha seguro para o consumo e não apresente alterações às suas características sensoriais.
Mas e aí, qual que é a forma correta? Aí eu te falo, se o descongelamento for na temperatura ambiente, a gente está expondo o alimento à multiplicação de micro-organismos. E se for colocado na bacia com água ou embaixo da água, também ocorre a multiplicação de organismos e, assim, ocorre ainda a perda de nutrientes. Mas então, qual que é a forma correta? A forma correta deve ser descongelado sempre sob refrigeração. Lembrando que a zona térmica de multiplicação do micro-organismo é acima de 5 graus Celsius. Então, o ideal seria em 4 graus Celsius, no máximo estourando 5 graus Celsius. Com isso, sempre tem que ocorrer um planejamento da preparação, preferencialmente no dia anterior para ocorrer esse descongelamento. E quando for decidir fazer uma preparação agora e está congelado, não tem como descongelar. Então, se o uso do produto for de imediato, a gente pode descongelar ele no micro-ondas, só se for de uso imediato. A coleta de amostras das refeições servidas é importante para que, em caso de surtos ou suspeitas de contaminação, a vigilância sanitária do nosso município tenha meios de fazer uma análise se foi ou não causada por uma doença causada pelos alimentos. E, assim, comprovar a inocência das cozinheiras da escola, como por exemplo. As amostras de 100 gramas ou 100 ml devem ser coletadas das refeições servidas todos os dias de todos os alimentos antes de serem servidos. Devem ser identificados e armazenados sob refrigeração durante 3 dias, 72 horas, com temperatura de 5 graus Celsius. Sempre anotar as coletas na planilha. O reaproveitamento de sobras é realizado através dos alimentos que não foram distribuídos aos clientes. Ou seja, não tiveram contato com o consumidor e devem ser armazenados o mais rápido possível em recipientes limpos. Devem estar refrigerados e serem consumidos no máximo 12 horas. Não deixar as panelas de alumínio ou balde, sempre ter uma vasilha correta para o armazenamento, não guardar em potes abertos na geladeira e não deve ficar à temperatura ambiente, porque pode, fornos ou fogão, que pode aumentar a multiplicação da contaminação deles. O lixo acumulado na cozinha é uma fonte perigosa de micro-organismos. Por isso, é importante remover o lixo diariamente, ou quantas vezes for necessário. Na escola, deve dispor de lixeiras identificadas e íntegras, de fácil higienização e transporte, em números e capacidade suficiente para conter os resíduos. As lixeiras utilizadas para a disposição dos resíduos devem ser dotadas de tampas e acionadas sem um contato manual, como mostra na imagem. Aqui temos um exemplo de como deve ser feita a retirada do lixo. A gente vê que ele está com luvas, certinho. A lixeira tem tampa, tirou ele e já levou para o resíduo. E quando voltar, higieniza a mão, tudo certinho, antes de voltar para a manipulação. Então, é isso, gente. Obrigada. Essa foi a nossa apresentação sobre a capacitação de vocês. E a gente vai passar um questionário para avaliar como que foi o entendimento dessa palestra. Muito obrigada a todos. O questionário segue conforme as orientações que o nutricionista do município vai passar para vocês. Espero que possamos ter contribuído com as informações aqui passadas.